Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao RochaCast. Eu sou o Paulo, estou aqui com a Gabi hoje. Oi, gente. E é isso aí. E aí, Gabi, uns recadinhos? Tem um recado pra você que ainda não se inscreveu no nosso canal, pelo amor de Deus, vai aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa a notificação, porque toda vez que a gente solta um episódio novo, você recebe uma notificação pra assistir. Tem muita coisa boa chegando, então, por favor, faça isso. Temos uma página no Instagram, então, por favor, segue a gente lá também. A gente tá postando alguns conteúdos, tem uns cortes bem legais. Então, a gente precisa de ajuda no engajamento. Manda pro pessoal que você conhece, pro pessoal da sua igreja, pro pessoal que não é convertido. As tia do Fica à Zap. vontade. É isso. É isso aí. E lembrando também das nossas canecas, né? Se você mesmo. quiser adquirir a tua canequinha aí do RochaCast, estamos aí com elas. E na descrição do vídeo aí tem um e-mail, entre em contato. Fala, eu quero a minha caneca, que a gente vai mandar produzir. E é isso. Hoje o nosso convidado top, convidado especial. Vou te dar as honras, Gabi, você apresentar ele. Gente, hoje a gente tá aqui com o Vitinho. Provavelmente vocês conhecem ele, né? Da igreja, ele tá fazendo tudo, todas as horas. Mas ele veio aqui pra falar do Projeto Resgate e um pouquinho sobre alguns assuntos com a gente, né, Paulo? Aham. Vou deixar você fazer a primeira pergunta, porque eu conheço já ele muito bem, então... A gente já tava apavorando ele aqui, Exatamente, né? Já tava nervoso tocando já. terror. Ele, não pergunta isso não, não pergunta isso não. Mente. É, não pode falar que mente. É só uma pressão. Ô Vitinho, seja bem-vindo, cara. Né? É o que a gente sempre fala pra todo mundo que senta aí. Deixa Deus te usar, sabe? É aquilo. É a única opção agora. Hã? É a única opção. Não, deixa Deus usar e é aquilo. A gente costuma trazer pessoas que são relevantes, tanto para a comunidade igreja, tanto para a comunidade local, bairro, né? E o Projeto Resgate, a gente vê que ele abrange essas duas áreas, né? Então, acho que nada mais justo da gente estar falando da importância do Projeto Resgate, muito mais no quesito, lógico, que tem as suas pontas espirituais, mas também social. Né? Isso que é uma parada que é muito importante, né? De lidar com crianças, preparar elas, às vezes ajustar o percurso, né? E isso eu vejo meio que um pouco de longe, né? Que Deus tem te usado assim, maravilhosamente bem nisso. E queria que você contasse um pouquinho dessa história, como foi teu primeiro contato com Jesus, até você chegar à frente desse projeto, e aí a gente vai desenrolando, aí a gente vai conversando. Tá, vamos lá. Eu cresci basicamente no catolicismo, dos 10 até os 17 anos. Eu congregava numa igreja ali no Jardim Marília, paróquia de São José, não sei se vocês já ouviram falar, uma igreja enorme, dá pra ver de longe. Ali pelos meus 17 anos, eu sentia já que aquilo não era mais o meu lugar, já não era mais para eu ficar ali. E aí eu também conduzi um projeto com crianças junto com a minha irmã e a nossa professora de catequismo na época. E aí minha irmã chama a Thaís, eu falava para ela, Thaís, a gente tem que sair daqui, eu não aguento mais, a gente não tem autonomia aqui dentro, tudo que a gente tenta fazer tem empecilho, a gente não tem espaço para agir com as crianças conforme o que a gente queria. Até a doutrina, até o que a gente ensinava para eles, a gente recebia de alguém. A gente não podia ter liberdade para isso. E aí chegou uma hora que eu falei, cansei, se você quiser, você continua. Aí eu saí primeiro do que ela. Ela chorou pra caramba, achou que eu tava abandonando ela, achou que eu tava abandonando a igreja. A gente brigou um pouquinho, mas aí com o tempo ela foi percebendo. Eu fiquei meio perdido esse tempo, assim, sem igreja, sem lugar para ir. E eu tinha uma amiga do ensino médio chamada Aline, que ela congregava na Rocha enquanto era lá no Arthur Alvim, ali na Águia de Aia. Aí ela falou um dia, Vitinho, por que você não vai lá visitar a igreja? Aí eu falei, tá bom. Nessa época, inclusive, eu ainda estava dentro da igreja católica. Aí eu falei, tá bom, vou visitar. E inclusive aconteceu um negócio que foi um estopim para mim decidir sair da igreja católica e me membrar na Rocha. Tava lá um belo dia, a gente fazendo trabalho no sábado com as crianças. E aí eles tinha um grupo de jovens na igreja que eles queriam que eu e a minha irmã fizéssemos parte, só que a gente nunca quis fazer parte. A gente não queria, não tinha nada contra os jovens, só não queria fazer parte do grupo de jovens. A gente já estava feliz com o trabalho com as crianças. E aí, um dia eu falei para minha irmã, Thaís, eu tô saindo um pouco mais cedo que eu vou visitar a igreja da Aline. Aí a moça estava lá do grupo de jovens. Aí ela segurou nos meus braços assim, olhou no fundo do meu olho e falou assim, você é católico ou apostólico romano, né? Você tem que decidir o que você é. Ela falou assim pra mim. Aí o marido dela tava do lado e falou assim, entra aqui. Ele tava com a camiseta de Aparecida, né? A imagem de Aparecida. Ele falou, entra aqui com essa camiseta lá na igreja dela, que eu quero ver se eles vão deixar.
E aí eu saí muito mal de lá de dentro. Eu falei, já no caminho eu falei, pai, eu não quero mais ficar aqui. Acho que esse foi A gota d'água. a gota d'água, deu pra mim aqui. Aí eu falei, fui lá, quase aos prantos, fui na igreja, na rocha, foi no mesmo dia. E aí, chegando lá, eu não me lembro direito da palavra, eu lembro que teve uma hora que eu fui questionado dentro de mim. Né? Aí eu falei, pai, será que eu não tenho a mínima chance de eu talvez permanecer nas duas por enquanto, né? Porque eu estava muito indeciso, estava com medo de falar pro pessoal da igreja que eu já tinha decidido sair. E aí um cara chamado Juninho, ele veio, eu falei isso para ele, né? Nem conhecia ele, foi a primeira vez que eu vi ele. E aí ele falou assim para mim, visão com visão gera divisão. E aí eu tentando argumentar dentro da minha cabeça que aquilo não fazia sentido para mim, o que ele falava, né, na hora, porque eu estava com medo, tinha um turbilhão de emoções dentro de mim. E aí eu martelando aquilo na cabeça, martelando, até eu tomar uma atitude, né? Aí, ali por volta, ali um pouco antes da pandemia começar, eu fui algumas vezes lá no culto, mas nada muito firme, sabe? Mais com o pé para lá do que para cá. E aí chegou a pandemia, e aí eu fiquei trancado em casa sozinho, né? Todo mundo. Todo mundo. Sim, terrível. Detalhe, fiquei trancado em casa, peguei Covid 2 vezes. Meu Deus. Sem sair. Peguei Covid 2 vezes, sem sair de casa. Aí, tudo que eu tinha era a Bíblia. Já tinha, assim, tinha aceso uma centelha dentro de mim. Eu falava, pai, eu não quero viver alheio. Eu já sentia já que Deus tinha um propósito para minha vida, algo especial. Quando eu era mais novo, eu coloquei minha vida em risco diversas vezes. E aí eu olho para trás e penso, meu Deus, como eu não morri todas aquelas vezes que era para eu ter morrido. Então eu acredito que o Senhor tem algo especial aí para mim. E aí tudo que eu tinha era a Bíblia, tudo que eu tinha era as Escrituras. E aí eu lia, eu não entendia absolutamente nada, não entendia. Mas eu peguei e comecei a ler como se fosse um livro de aventura, sabe? Sim. E aí me apaixonei ali pelos primeiros livros, os primeiros 5, fui lendo. E aí eu percebia que à medida que eu lia, dia após dia, aquilo ia me transformando. Eu ainda caía em pecado e um monte de coisa, só que eu estava sendo tomado por uma vontade De mudança. De mudança mesmo, um arrependimento verdadeiro. Entanto que eu acordava, eu nem tirava a remela do olho, a primeira coisa que eu fazia era pegar a Bíblia. A Bíblia. Aí lia ali 10 capítulos de manhã de uma vez. E aí, mesmo sem entender, eu me fascinava. Eu entendia alguns pontos, mas eu me fascinava. E à medida que eu fui lendo, eu fui vendo que aquela promessa, tem uma promessa na Bíblia que, se não me engano, foi Paulo que disse para Timóteo, medita no que eu te digo de dia e de noite, e o Senhor te fará entender. E eu vivi isso, né? De dia e de noite eu meditava, eu fazia relógio de oração. 6 vezes por dia eu vou orar por assuntos específicos. E me ajudou muito, me edificou muito a fé. Aí tá, voltamos da pandemia, aí eu peguei mais firme aqui nos cultos. Em 2020, 26 de julho de 2020 eu me batizei aqui na igreja. Inclusive foi a Larissa, né? Beijo pra você, Larissa. Se você estiver assistindo, eu espero que assista. Com certeza. E aí, dali, eu me batizei e ainda caindo em algumas coisas, só que no começo de 2020 eu falei, pai, agora é a hora, eu quero deixar tudo para trás. Eu queria começar um ano novo e deixando tudo para trás de fato. E aí eu intensifiquei mais ainda a busca, mais ainda a leitura, mais ainda assistir a ministração, demais. A maior parte do meu dia era... Se eu não estava acordado, eu estava estudando alguma coisa referente à Bíblia. Assistia muito a ministração e como isso fez diferença. Jejuava demais, mesmo não sabendo fazer direito. Teve uma vez que eu puxei um jejum de 3 dias lá no começo. Total. E aí a minha mãe queria me matar. Ela falou, você vai morrer, você vai ter uma parada cardíaca. Que tipo de busca é essa? Mas eu sentia que eu tinha a capacidade de fazer. Sim. Eu queria fazer. Algumas vezes eu fazia escondido, ela não percebia, mas era uma coisa difícil também jejuar dentro de casa. Minha mãe não entendia esse apego à igreja, meus pais não entendiam. Eu passava a maior parte do tempo aqui do que lá, do que em casa. Às vezes eu saía sexta-feira de casa, falando, eu vou fazer alguma coisa da igreja. Voltava no domingo à noite para casa, porque eu dormia na casa de alguém, aí depois ia para um culto não sei onde, enfim, saía... Jovens. Tanto que eu saía em várias fotos, aí o pessoal falava assim, como que o Vitinho tá aí tudo, Aqui eu aproveitava cada oportunidade de estar envolvido aqui em tudo que envolvia Deus, tudo que envolvia Cristo. E eu queria estar inserido em absolutamente tudo. Né? É aquele negócio do primeiro amor. Quando você conhece, você quer fazer tudo, absolutamente tudo. E aí eu intensifiquei a busca e eu lembro que
março de 2021, eu estava assistindo uma ministração do pastor Luciano Subirá, e chamada Impacto da Santidade. Muito bom, É uma ministração de 3 horas, inclusive eu indicações. indico para vocês assistirem, é muito incrível. E ali, naquele momento, eu percebi que surgiu um fruto do Espírito em mim, chamado domínio próprio. Aí eu olhei, eu estava ouvindo a ministração dele, e aí do nada eu olhei para o teto e comecei a pensar, pai, se eu não quiser, eu não faço, se eu não quiser, eu não peco. Sim. E ali eu me sentia um super-homem, cara, eu sentia que eu podia fazer qualquer coisa. E aí eu entendi de verdade que aquilo foi posto no meu coração, e a partir dali eu me dominei. Eu cumpri o que Deus disse lá em Gênesis, né? Dominar. Deus nunca, o plano do Senhor nunca foi que a gente fosse dominado por esse tipo de coisa. E aí, a partir dali foi só ladeira acima, graças a Deus. Graças a Deus. Vivi muita coisa incrível. Aí passou aquilo do primeiro amor, porque chega uma hora que você tem que garimpar um pouco mais para encontrar Deus, né? Você atinge uma maturidade também, né? Isso. Na fé. Tipo, você sai daquele, meu Deus, eu quero estar em tudo, pra deixa eu ver o que eu realmente quero estar. Ou que eu estou só por estar. Isso, aí a gente vai crescendo mesmo, vai percebendo, esse fogo vai passando e você... E também a gente é muito levado pela emoção nesses momentos, né? E aí a gente passa dessa mera atividade, desse mero ativismo e ver que a gente tem que encontrar Deus de uma forma mais profunda. Chega uma hora que você está ali no primeiro amor, mas depois de um tempo as revelações não vêm mais como antes. Tipo, eu ouvia muito a voz de Deus claramente dentro de mim, através das pessoas, através de impressões, e às vezes eu tinha a sensação de que até audivelmente. Mas aí chega um tempo que isso vai diminuindo, porque o Senhor quer que você se aprofunde mais, que você entre mais nesse rio. Né? Chega uma hora que você tem que garimpar, de verdade. Você não vai achar um diamante só passando a mão ali em cima do cascalho. Você aprofundar, tem que trabalhar, você tem que ir profundo. Então, tive umas crises nessas épocas também, depois que passou essa fase do primeiro amor. Só que, eu acho que eu também tive, porque eu lembro que eu até conversava muito com a Dai no sentido de, será que eu tô esfriando? Será que eu não tô mais, tipo, não tô sentindo Deus como antes, não é tão intenso? E, na verdade, não, Deus só tava me levando para uma maturidade espiritual. Te leva para um nível mais profundo, né? Porque é igual a música do David Keelan fala, né? Águas profundas, né? E a Bíblia tem várias referências sobre isso. Você está caminhando, o primeiro amor e tal, você está com a água até ali no tornozelo, né? Pô, legal, é criança, é água para criança, né? Para brincar, para se refrescar. Vai chegar uma hora que você vai precisar caminhar um pouco mais e a água vai bater no joelho. Sim. Aí é onde falou, opa, peraí, vai ficando mais desconfortável, aquele pecadinho de estimação, aquela coisinha, e você vai amadurecendo com isso, e vai chegar uma hora que você vai estar imerso, né? Que aí as revelações são muito mais profundas, são muito mais... Esporádicas também. Sim. Não é todas as vezes que você vai ter a revelação completa de algo que o Senhor está fazendo na sua vida. Específica, né? Áreas específicas, né? Começa a ser muito, ter aquela coisa ali bem pontual, né? Às vezes você vai ter que esperar meses para receber uma resposta de algo que você quer, só que a gente nunca deixa de ouvir Deus, né? A voz de Deus está escrita. Então, sempre que você quiser ouvir a voz do Senhor, você abre a palavra. E para essa maturidade, o que é exigido da gente é justamente caminhar. É só o que a gente precisa fazer. No meio dessa caminhada a gente se questiona de muita coisa, mas como, quando, por quê, para quem, por que eu devo fazer isso ou aquilo? Mas o nosso dever é caminhar. E foi isso que eu fiz nesse tempo. Eu caminhei, mesmo não entendendo algumas coisas. Às vezes parecia que Deus estava em silêncio. Na verdade, o primeiro amor não passa, não. Ele só amadurece mesmo. Ele vira algo novo, né? Sim, aquele emocionalismo, né? Aquela animosidade é deixada para trás, mas você se torna mais consciente com o passar do tempo, mais sábio, mais consegue discernir melhor as coisas, os tempos, as situações. Enfim. Eu acho que não é à toa que quando Jesus vai falar da igreja, ele fala como um casamento. Sim. Porque eu tô pensando nisso. Né, duas pessoas se apaixonam, elas são tipo, meu Deus, não sei o quê. Aí casa. Aí, você tá morando com a pessoa 24 horas por dia. Não é todo dia que você vai amar aquela pessoa com aquela intensidade, você vai querer pegar a cabeça dela e bater na parede. Vai ficar chato. Vai ficar muito chato, entendeu? Então, eu acho que é de fato isso. Tipo, você se apaixona por Jesus... E aí ele fala, beleza, agora a gente vai pro casamento. Aí a paixão, ela se transforma, ela vira um amor, né? Ela se torna algo maduro, algo que... Eu tava falando isso na célula esses dias, que muitas vezes, pra mim, o evangelho foi sobre permanecer.
mesmo, tipo, querendo ir embora, mesmo falando, não, eu não consigo, mesmo falando, eu não consigo dar o passo, fica onde você tá. Mesmo contra todos os sentidos. Né? Exatamente. E isso eu acho que é a maturidade, de sair desse a flor da pele pra algo, tipo... Convicto. Sei lá, exatamente. Tipo, eu consigo me manter aqui sem precisar estar a todo momento com lágrimas e queimação no coração E fogo descendo do céu. Exatamente. Não Tipo, é precisa legal quando de tudo acontece, mas não é sempre, né? Mas a maior parte do tempo não vai ser assim. É que as pessoas procuram muito isso, né? As manifestações. Sensações, né? Isso. Sensações. A manifestação dos poderes de Deus. É fogo descendo do céu, e isso e aquilo. Só que a manifestação mais pura e simples do Espírito é a presença dele. E isso, às vezes, a gente deixa passar batido por aquilo que a gente acha incrível que ele pode fazer. Às vezes, a gente lê os relatos como de Atos, né? E a gente fala, ô pai, como eu queria ter visto isso. A gente inveja coisas que eles já viveram, só que pra gente tem algo muito maior prometido, né? A glória da segunda casa será muito maior do que a da primeira. Então, aqueles caras podem ter visto o fogo descer do céu. A gente tem a honra de ver esse fogo saindo de dentro do nosso peito. Então, tem coisas muito melhores. E o Espírito Santo tem nós coisas. também, né? Pensa, tipo, eles não tinham isso. Exatamente. A gente tem. Tipo, cara, você vive com ele todos os dias, você acorda com ele. Tanto que Eu tava falando isso na cela, eu falei, mano, você acorda e fala, bom dia, Espírito Santo. Tipo, ele tá isso é ali. muito louco. entendeu? Vocês leram esse livro? Bom Dia, Espírito Eu já. Santo? Isso ainda Cara, não. Incrível. leia, é incrível. Indicação. Me emprestou, mas... Ela falou. tá É incrível. Não, é incrível. Foi o primeiro livro que eu li quando me converti, falei, aceito Jesus. E, meu, é sensacional. Eu aceito. Sensacional. Eu quero esse Jesus, eu chorar. Eu quero. Quem nunca? Um dia eu vou dar uma oportunidade, dar um testemunho Mas aí. vamos voltar, vamos vai. ver. Vamos lá. É pra pergunta original. Né? Vai lá. Enfim, aí fui trabalhando aqui, fui fazendo uma coisinha aqui, outra ali. Comecei na recepção aqui na Rocha, né? E eu me apaixonei pelo Ministério de Incrível. Recepção. Foi assim que eu conheci todo mundo. Foi assim que incrível. eu conheci todas as pessoas. Aprendi muito, me apeguei muito com todo mundo. Quando as pessoas entravam ali, a gente se abraçava, se cumprimentava. E aí, no mesmo instante que eu decidi entrar na recepção, eu entrei no Projeto Resgate, só que eu comecei um pouquinho antes na recepção. E aí eu lembro da reunião de ministério, que foi com o Ricardo Limonge, algumas pessoas vão lembrar, teve gente que não conheceu, ele já saiu faz um tempo da Rocha. E aí o que tocou no meu coração mesmo foi o resgate. Eu falei, pai, eu preciso entrar, porque era isso que eu fazia na outra igreja, era isso que eu queria fazer com mais excelência, mas não pude, e agora eu tenho a chance e a oportunidade. Sim. Falei com o Fernando e com a Carla, que eram os líderes do projeto na época, né? Inclusive um abraço para eles dois, um beijo, porque esses dois me ajudaram demais, são um casal que eu admiro muito. Então, eles são top. E aí falei com o Fernando, eu queria ajudar no Projeto Resgate, eu sempre tive contato com a língua inglesa, estudo desde os 10 anos de idade, dei aula particular, fui professor particular, mas eu comecei essa experiência no Projeto Resgate. E eu falei, posso dar aula de inglês? Aí eu comecei. Aí me explicaram a escala, falaram, pode vir uma vez por mês, às vezes dependendo da necessidade um pouco mais, mas da primeira vez que eu vim todos os sábados seguintes. Eu tava aqui todo sábado. Tem uma hora que eu falei, vixe, esse pessoal vai falar pra eu parar de ir porque eu tô comendo demais aqui. Aí eu vinha todo sábado. Era assim, era um negócio que lavava a minha alma, sabe? A semana corrida que eu tinha, toda valia a pena quando eu chegava aqui no sábado e passava das 9 até as 15 com as crianças aqui. E aí eu comecei a me envolver mais, aí o Fernando um dia me chamou e me pediu para ser coordenador do grupo de professores, né? Aí ali fazia a escala, conversar com o professor quando precisar e tudo mais. E aí eu aceitei. E aí a gente continuou oferecendo as atividades. Já eu volto um pouquinho para falar de como tudo começou o projeto. E aí, depois de um tempo, eu fui assumindo mais responsabilidade, me apaixonando mais ainda pela obra dia após dia. Todo sábado eu ansiava para estar aqui. E aí teve um dia que o Fernando me convidou para assumir a liderança do Resgate, porque ele e a Carla estão num processo de mudança de cidade, enfim. E aí eu aceitei. E aí foi assim que eu cheguei aqui nessa posição de coordenação agora. Mas falando um pouquinho antes de como começou, o Resgate começou lá no Arthur Alvim, também lá na Águia de Aia. Foi o pastor Mauro, né? Nosso querido careca pastor Mauro. E aí ele viu ali a necessidade das crianças e começou a dar aula de reforço de português e matemática, se não me engano. Esse foi o começo. Depois o projeto passou pelas mãos da Gabi, do Ministério Infantil, até chegar aqui no Fernando e na Carla em 2017. E aí, em 2019, a igreja mudou para cá. Aí o projeto mudou também, consequentemente, para cá. Sim. Quando eu entrei no Resgate, acho que eram oferecidas aula de bateria,
inglês, reforço escolar de português e matemática, artesanato e balé. Isso, balé. Eram essas que eram oferecidas. Aí depois a gente teve que passar por algumas mudanças por causa da falta de pessoal mesmo para fazer essas atividades. Aí hoje a gente oferece português, matemática, inglês, jiu-jitsu e taekwondo. Jiu-jitsu e taekwondo são um sucesso. O inglês também. Português e matemática... Às vezes eles não querem, não. Ninguém gosta, né? Tia, deixa eu ficar na transição. Aqui mesmo não. Aqui mesmo não quero fazer. E a gente tem um pilar no projeto Resgate chamado Transição, que é quando uma criança, vamos supor que tem 5 oficinas, mas o pai não matricula nas 5, então vai ter, matricula em 4, um exemplo. Vai ter uma hora que a criança vai ficar ali em aula vaga, e é nesse momento que a gente aproveita para introduzir a cultura do reino para a criança. Às vezes é quando a gente consegue conversar com as crianças, funciona muito esse bate-papo, principalmente com os adolescentes com os mais velhos, E aí as crianças gostam mais de fazer alguma atividadezinha ali, mas o papo com os mais velhos rola. E aí é nesse momento que a gente aproveita para introduzir a cultura do reino. Porque aqui, eles vêm para o projeto para aprender, tem ali as disciplinas, e essa disciplina tem conteúdo, não dá para a gente ficar parando toda hora. Sim. Só que a gente entrega tudo em oração, antes de começar, e principalmente através da conduta dos professores. A gente tem um tema que são os frutos do Espírito. Então a gente exercita os frutos do Espírito através do serviço no resgate. Então, a gente, enquanto o professor está na sala de aula com ele fazendo o conteúdo daquela disciplina, ele tenta, através da conduta dele, do comportamento dele, se a criança às vezes sai um pouco do limite, não significa que o professor vai sair também. Então, manter a paz, manter a paciência, manter a mansidão, o domínio próprio ali com as crianças. E na transição a gente consegue fazer isso de forma mais aprofundada. Às vezes rola até uma célula e tudo mais. Mas o objetivo do projeto é justamente esse, alcançar essas crianças em situação de vulnerabilidade social, principalmente em situação de falta de estrutura familiar. Total. E a gente tenta trazer essas crianças para perto. O maior público é ali do Arthur Alvim mesmo, que são as crianças que já frequentavam. E a outra parte é daqui. Eu diria que uns 70% de lá, 30% do pessoalzinho daqui. Hoje ainda tem crianças de lá que frequentam aqui? Tem? Nossa. Crianças que começaram quando o projeto surgiu. Sim. Tem crianças ainda. Criança que era bebê de colo, que começou lá. E ainda tá. E estão aqui até hoje. E aí o projeto visa isso. E a gente tenta, as atividades que a gente mostra aqui, é claro que a gente não vai conseguir, formar uma pessoa, estruturar totalmente ela para o futuro, mas já é uma base. É o meio do caminho. Começo, é uma semente. Isso, uma sementinha. E aí a gente tenta, através dessas atividades, mostrar que existe uma realidade melhor, existe uma possibilidade melhor, e para que a criança acabe não tendo esses fins trágicos que a gente tanto vê por aí. E a gente também tenta alcançar os pais, ter contato com os pais, porque o projeto não funciona se os pais não estiverem com a gente nisso. E é uma forma também de alcançar famílias que não estão aqui na Rocha. Tipo, não estão na igreja, não tem contato com isso. E aí, tipo, às vezes ouve, por exemplo, eu vejo muito isso. Tem aula de matemática reforço lá de sábado naquela igreja ali da Joaquim Marra. Aí vem, conhece o projeto, traz o filho. E aí, por conta disso, acaba... Vem num culto. Exatamente, chegando e conhecendo a igreja, sabe? Tendo o primeiro contato. Professor também. Sim, muitos professores. Não, é muito legal. E essa coisa da transição, eu vou falar sobre isso, porque é onde eu fico. Gente, é sensacional, porque é o momento onde a gente consegue dar para aquela criança o que ela precisa. Então, assim, às vezes você vai falar, por exemplo, vai fazer uma célula, a gente colocou semana passada desenhos bíblicos. Eu fiquei até chocada com a reação deles, porque eles não param. Em nenhum momento eles param. Aí você tem 5 minutos da atenção deles. É isso. Só que eu pus o desenho bíblico lá, de Daniel, e eles ficaram quietinhos, todos assim, assistindo. E aí eu olhei e falei, eu era assim. Quando eu era mais nova, eu ia na escolinha e colocava desenhos bíblicos e aquilo ficou comigo até hoje. São sementes que foram plantadas que ficou comigo. E aí eles ficaram, tipo, assistindo, aí acabou um, eu coloquei o outro, eles ficaram assistindo. Eu falei, caramba, 40 minutos eles assistindo parado. Isso nunca aconteceu. Segurar uma criança 40 minutos. Isso nunca aconteceu. É muito raro a gente conseguir fazer. Mas foi incrível. E assim, é um momento onde às vezes você vai conversar e ele vai abrir coisas da família, da vida, pedir um abraço e tal. E também vai ter um momento que, tipo, você vai conseguir acessar um lugar que, normalmente, na sala de aula, fazendo matemática, você não acessaria, entendeu? E falando de Jesus, né? Porque
pilar de tudo, né? Tipo, trazer, introduzir aquela sementinha que vai virar... Essa estratégia é legal, essa do desenho, porque assim, são duas situações. Ou a criança não tem TV em casa e não vê, porque não Sim. passa, né? Ou ela não tem TV em casa, então ela não conhece, vai prender atenção. Exatamente. E a semente está sendo lançada, né? Exatamente. E outra coisa, o projeto também é um recurso para muitos pais, porque, por exemplo, tem pais que trabalham longe, aos sábados, e o projeto é a forma dos pais terem o Descansarem. filho em segurança também ali. Isso Sim. também, mas terem os filhos em segurança. Então aqui eles vêm, tem o café da manhã, tem a alimentação. Inclusive, queria agradecer Sim. a Iris, que é a coordenadora da cozinha. É um pilar, é o pilar mais importante. Sim. Sem a cozinha a gente não faz. Inclusive, quando fala, não vai ter equipe de cozinha sábado, Não vai ter o projeto. não tem como. Tem criança que vem pra cá Pra contando comer. com isso. Contando Pra com comer. isso, contando com a alimentação. Então, a gente também tem o pilar da transição, que nesse momento sou eu que cuido, faço a escala. Tem o pilar dos professores, que é a coordenação pedagógica com a professora Helena, nossa professora de inglês. E tem uma equipe aí de 30 Incrível, a 34 pessoas. A gente tem uma demanda de 45 a 50 crianças agora no momento. Está sendo um pouco difícil de atender essa demanda, justamente por causa eu não diria escassez, por causa da falta de pessoal. A gente Sim. precisa um pouco mais de mão de obra. Isso é o problema de toda a obra de Deus. Os campos estão Os brancos campos e poucos são ceifeiros. ceifeiros. Mas a gente tenta levar da melhor maneira possível, tenta se blindar às vezes contra as opiniões contrárias, porque tem gente que olha de fora, não sabe como o serviço funciona, não sabe o duro que a gente dá e pensa, nossa, poderia ser melhor, nossa, quando era com fulano era diferente. Sim. Então a gente tenta fazer o nosso melhor. Se você tem interesse em participar, Por interesse favor, em saber gente. como funciona, chega mais perto, pergunta pra gente, fala comigo, pode falar com a Gabi também. Tem várias coisas pra fazer. Sim, muitas muitas coisas pra fazer. Ano que vem a gente quer fazer muita coisa, então Sim. precisamos de pessoas. Inclusive, já vou dar até uma palhinha sobre isso, sobre a visão para o próximo ano. A gente percebeu que a gente tem que investir em áreas que as crianças deem frutos. Então, por exemplo, português e matemática é uma coisa legal e necessária, super necessária. Só que Sim. as crianças dificilmente aderem. E a gente já vem trazendo isso há muitos anos. Até porque eles fazem isso a semana inteira na semana escola. Já faz na escola, né? Então a gente tem que confiar, digamos assim, no sistema educacional público ou privado, Sim. seja lá onde a criança esteja, e também no acompanhamento dos pais. Inclusive, a gente fez uma reunião e falou isso com eles. A gente precisa que vocês ajudem as crianças nessas dificuldades, que vocês acompanhem. Porque no projeto a gente quer oferecer coisas que funcionem. Sim. Então, no próximo ano, a gente percebe que eles gostam muito das coisas que envolvem artes. Amém. Música, pintura, Desenho. dança, teatro, tudo isso. Então, é para esse campo que a gente quer Está seguir. indo. Então, no próximo ano, essa vai ser a estrutura do Projeto Resgate. E a gente precisa de pessoas pessoas que estejam dispostas. Eu sei pintar. Pode venha. aparecer. Eu sei cantar. Teatro. Venha. Pode aparecer. Teatro, venha. Que a gente vai ter várias coisas pra fazer no ano que vem. Só que a gente precisa da galera pra pegar Desses junto, talentos, entendeu? né? Exatamente. Mas aí o nível de qualificação eu sei, eu para desenhar eu sou negação, né? Eu tento ser músico, né? Eu tento tocar alguma coisa. Mas, tipo, nossa, tem que ser o Picasso. Não, gente. Sabe, Tem coração disposto a servir. Não, mas assim, porque precisa ter o mínimo de Sim. Sim, para começo, meio e fim, né? Não Para vai chegar você aqui ter um pra tocar violão com os negócios E na você mão. não Calma sabe- aí que eu vou aprender a música, deixa que quando acabar eu te ensino. não. Mais ou menos isso. Então, Mas o mínimo, assim. O mínimo e a vontade também, entendeu? Entendi. Porque isso muda tudo. O coração. Eu acredito que com o tempo, aqui a gente se desenvolve demais no Projeto Resgate, a gente desenvolve as nossas habilidades muito. Muito. Eu tenho o costume de falar em público desde sempre, mas público criança, eu me desenvolvi muito mais aqui. A comunicação com criança eu me desenvolvi Sim. muito mais aqui. Você se desenvolve de diversas maneiras. Até no que você já domina e você pensa, eu preciso ficar melhor nisso, porque eu preciso oferecer algo diferente. Sim. E legal. E vai, Gabi, você quer. Eu posso então? Pode, vai lá. Eu acho que falando nesse rolê de pessoas, de trabalho e tal, eu gostaria de falar sobre isso no sentido de servir. Porque eu vejo que as pessoas, elas, hoje dentro da igreja, elas têm a vontade de servir, mas elas não sabem por onde começar ou como começar. Por exemplo, eu tenho um exemplo dentro da minha casa. Meu irmão, quando a gente chegou aqui, ele tava igual a gente tava falando.
aquele primeiro amor, eu quero fazer tudo e tal, e não sei o quê, e o que eu vou fazer? E é engraçado, porque ele entrou na recepção, foi a primeira coisa que ele fez. A gente foi numa reunião com a Suzy, e aí ela falou, mas você gosta de fazer o quê? Aí ele falou assim, eu gosto de falar com gente. Aí ela falou, então eu vou pôr você na recepção. E o meu irmão, ele entrou aqui, ele nem falava com ninguém. Ele era aquele meio bicho do mato. O Vitinho conheceu ele. Ele não falava com ninguém, ele me levava nas coisas. Agora fala até demais. Então, ele me levava nas coisas porque ele falava assim, essa aqui fala. Então, ela vai comigo, ela introduz a conversa e no meu... Ele se livra, né? Fala, começa aí. E aí ele entrou na recepção e aí, cara, hoje meu pai falou assim, você parece prefeito. Ele para em todos os lugares, o pessoal, e aí, Davi, e aí, Baiona, como é que você tá? E não sei o quê. E você olha pra ele e você fala, parece outra pessoa, não é a mesma pessoa. E aí é esse coração disposto a servir e muda algo em você. Porque é o que você falou, você se desenvolve, né, de certa forma. Mas a minha pergunta seria, cara, eu quero servir, mas eu não sei como eu faço? Onde eu começo? Onde começar? Eu vou falar pela minha experiência própria. Como eu falei pra vocês, eu acho que o principal, o começo, é a vida devocional. Você tem que nutrir uma vida devocional com Deus. Até pela questão de você saber para onde ir. Como eu falei, quando você confia em Deus, tudo que você tem que fazer é caminhar. Essa é a sua responsabilidade. E quando eu conheci o resgate, eu estava caminhando. E tem outros aspectos aí, inclusive Paulo também. Eu vou falar muito de Paulo, gente, porque depois de Cristo é a minha maior referência bíblica. Então, ele deixa lá uma lista de coisas. Não basta somente a vontade de servir, não basta somente a vontade de fazer. São necessárias qualificações. Ele fala, aquele que almeja o episcopado precisa ser homem de uma só mulher, não entregue ao vinho, mais um monte de coisas ali. Precisa ter em ordem a sua própria casa. Mas quando você faz uma somatória de todas essas coisas, você acaba em santidade. Eu ia falar isso. No aspecto principal, é a santidade. Mistura tudo santidade. Exatamente. Então, se você quer começar a servir, saber para onde ir, eu acredito que essa seja a base. Esse é o start, ter uma vida devocional. Até porque tem muita gente que começa e você pega a pessoa falando assim, meu Deus, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei o que fazer, eu não sei o que servir, eu não sei... Enfim, e as pessoas se apegam muito nisso, né, nessa coisa de chamado, e tem gente que se trava. E, gente, você descobre o que você foi chamado para fazer fazendo, com o passar do tempo. No meio do caminho. Quando você fica focado nessa pergunta, meu Deus, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, eu não faço porque eu não sei o que eu tenho que fazer, então você nunca vai se mover, você nunca vai sair do lugar. Sim. E você vê inúmeras... Eu tive muitos amigos que entraram em crise por causa disso. Sim. Paralisaram, né? Exatamente. Ele falava que eu não sei o meu chamado, aí falava pra mim, Vitinho, você sabe o seu? Eu falei, não, mas tô servindo. Mas tô fazendo aqui, tem coisa servir. pra fazer. Qual que é o seu chamado? Servir. Exatamente. Então, aí fica muito preso naquilo lá, e as pessoas voltam também essa questão de chamado, de propósito ministerial, muito para as coisas que a gente faz na igreja. Exemplo do louvor, sei lá, ministério de casais, alguma coisa assim, sabe? As pessoas associam o chamado às funções ministeriais da igreja para que a igreja funcione, e sabe? o que fica visível também, né? No tipo assim, louvor. Verdade. Meu chamado é o louvor. Eu já usei esse exemplo porque é o que a gente mais lida. Meu chamado é o louvor. Cara, seu chamado não é o louvor, seu chamado é ir de pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o chamado, entendeu? Agora, o que você devia fazer, a pergunta que você está aí matutando na sua cabeça é como eu vou fazer? Ir pregar o evangelho? Então é só caminhando que você vai descobrir, cultivando essa vida devocional. Exatamente, você vai tendo a direção. No meio do caminho, né? Aconteceu muito isso comigo. Por exemplo, eu nunca tinha feito teatro na vida. Nunca. E aí, um dia eu tava na igreja, eu cresci na igreja, né, gente, tipo, vocês sabem. E aí eu tava na igreja e tudo. E aí tava o grupo de teatro sentado assim, eu tava parado olhando pra eles fazendo uma leitura de texto. A primeira leitura de texto da peça que eles vão fazer. Eu olhei assim, e eu tava justamente naquele dia limpando a igreja. Sabe quando vai colocar... Eu era criança, não, 13 anos, sei lá. Eu tava colocando uns envelopinhos de dízimo, sabe? E eles sentados em roda. E eu colocando envelopinho e tal. E aí eu falei, o que vocês estão fazendo aí? Aí o cara, aliás, Fred, se você estiver ouvindo, muito obrigada. Ele olhou pra mim e falou assim, a gente vai fazer uma peça e tal, quer participar? Eu falei, nunca fiz. Aí, não, senta aí que você vai ver. Eu falei, tá bom. Aí eu lembro que eu sentei e, tipo, tinha era... O único papel disponível era a menina que era dona da casa, onde acontecia toda a peça, todo o rolê. Ele falou, eu tenho esse papel disponível, vamos fazer uma leitura e você vê, se você gostar, a gente
você participa. Eu falei, tá bom. Aí eu peguei, eu fiz a leitura com eles, e aí ele falou assim, você lê bem. Aí eu falei, eu que leio muito, né? Eu sempre li muitos livros, então eu li um atrás do outro. Eu falei, é que eu leio muito livro. Ele, não, porque normalmente quando a pessoa lê, você fica com uma dicção, melhora, né? Eu falei, eu costumo ler. Aí ele falou assim, legal, sábado que vem, 3 horas da tarde, a gente vai fazer o primeiro ensaio. Vem aí, se você gostar, você faz. Tá bom. Aí no outro sábado eu cheguei a fazer, eu fiz, né? E aí eu lembro que eu fui nos ensaios, me envolvi e tal, não sei o quê. E aí na primeira apresentação que a gente foi fazer, porque a gente fez em outros lugares também, mas assim, a primeira apresentação, eu tava no meio da peça e eu parei e falei, é isso. É o que eu gostei de fazer. É o que eu me identifiquei. E eu não entendi o teatro como um chamado. Eu entendi que o teatro era uma ferramenta para eu passar uma mensagem. Sim. Eu falei, é isso, eu gosto de passar a mensagem. Eu gosto de entregar uma mensagem para eles, que eles entendam o meu ponto de vista e a palavra através do que eu estou fazendo. E o teatro foi o meio que eu falei, cara, legal, gostei. E a partir de então foi aonde eu comecei a me achar. Mas não foi um negócio assim, eu estava ativamente falando, nossa, eu preciso fazer teatro porque o teatro é meu chamado e se eu não fizer isso... Não, acabou, foi no meio... Aconteceu. No meio do caminho, entendeu? Nossa. E eu não acredito em coincidência, né? Eu acho que nada acontece por acaso. Então, assim, principalmente por essa experiência. E foi no meio do caminho, colocando lá o dízimo na cadeira. Você não quer participar? Participa. E, tipo, foi isso. Os processos, né? Às vezes você tá caminhando, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Vai fazer outra coisa. Sei lá, é muito relativo, né? Sim. Mas legal. Gabi, você vai, desenrola aí. Hoje então, eu tô mais para ouvir, para entender mais como funciona o projeto. E aí a gente falou sobre como começar, né? E eu queria saber. Tem gente, eu conheço umas pessoas, dentro da minha própria casa também já aconteceu isso, da galera falar assim, eu vou no culto e tal, eu ouço a palavra, eu venho pra casa, tudo bem. Não tem problema nenhum. E eu nunca fui essa pessoa. Porque eu sempre gostei de estar envolvida. Eu acho que, sei lá, eu sempre gostei de fazer. Aliás, às vezes eu faço demais. Mas, assim, por que servir? Por que eu preciso servir? Porque, não é eu precisar, né? Mas por que eu estar ativamente nesse lugar de servir os outros da minha comunidade, da igreja local? Por que eu vou me colocar nesse lugar de ser servo quando facilmente eu poderia chegar no culto, assistir, ir embora e vida que segue. Exatamente. Então, isso é um princípio bíblico, né, básico, depois da conversão de todo cristão. A palavra diz que nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. Então, se você é uma pessoa que... Então, assim, as obras que você faz, tudo que você faz de bom, todo o serviço, não tem o poder de te salvar. Só que, olha o paradoxo, você também não vai ser salvo sem elas. Sim. Então, Jesus chamou a gente para isso, nós somos salvos para o serviço. Então, se uma pessoa se diz cristã, que se dedica a Deus e fala que tem uma vida devocional e considera o serviço como algo periférico, já está fazendo totalmente errado. Já tem algo uma opcional, fé né? Morta. Exatamente. Aquilo pode até levar ela um pouquinho longe ali, mas eu dou uns 3 meses para cair de cara no chão. Sim. Então, não é uma coisa que vai sustentar a pessoa. Então, a gente foi feito para isso. É a essência do ser humano. Sim. Enquanto criatura nova, é uma pessoa nova em Cristo. Foi feito para isso, foi feito para servir. Sim. Então, é como se você estivesse negando a essência da sua existência atual. Da sua existência atual, depois de Cristo. Sim. Então, é isso, gente. Tem que servir, porque senão você não tem fé. Se você a fé sem obras, ela é morta, né? Então... Exatamente. Você tem que estar ali no lugar de serviço, você tem que abrir mão das coisas que muitas vezes são importantes para você, tem que dedicar tempo. O tempo é uma das coisas mais valiosas que a gente tem e é uma das formas mais belas de sacrifício, na minha opinião, por Deus e pela obra do Senhor. Então, se você se diz uma pessoa de fé, e quanto mais você serve, mais a sua fé cresce. A Sim. fé eu gosto de dizer que a fé é como um músculo. Quanto mais você exercita, mais ele hipertrofia, mais ele cresce. Sim. Então, o serviço é uma ótima maneira de fazer isso. Você só tem que tomar cuidado, prestar atenção para onde ir, não abraçar o mundo de uma vez, até porque nem Jesus fez isso. Ele não abraçou o mundo de uma vez. Né? Ele contou com pessoas ali do lado dele. Sim. Então, não queira fazer isso, não ache que você tem que resolver tudo, não ache que é o mundo contra você. Você vai salvar a igreja.
Você vai salvar a igreja. Não, você não vai. Você é o salvador e ninguém sabia. Pelo amor de Deus. Meu Deus. Entendeu? Então, faz ali uma coisa de cada vez, descubra a sua medida. A vida devocional te ajuda a descobrir a sua medida. Uhum. Fase por fase. Coisas que você tem que fazer e coisas que você tem que deixar para trás. Então, o meu conselho é esse. Sim. Sirvam ali aos poucos. Também tem muita gente sábia na fé, com muita experiência ao seu redor. Pra guiar, né? Exatamente. Ande com esses sábios que você vai se tornar mais sábio. Então, é esse o meu conselho. Sirva, procure a sua medida, mantenha a vida devocional, porque aí você não tem como perder o controle. Total. Enquanto você estiver entrando no rio ali, as coisas não vão sair fora do controle. Você não vai acabar desanimado. Muitas vezes as pessoas deixam a igreja por causa disso. O ministério me feriu, o pastor não soube o que eu queria fazer, o pastor não me ajudou a descobrir A o meu motivação, chamado. O né? alecrim dourado nunca olha para ele mesmo. Vai sempre, Nunca falou, né? vai Nunca- sempre colocar a nunca culpa foi em ele. alguém. No outro. É sempre Nunca isso. foi ele. É. E é tão simples, né? É só você perguntar. Uhum. Só você falar, se aproximar. Sim. Né? Nossa, coitado do Mauro. O Mauro sabe o quanto eu mando mensagem para ele. Ainda mais agora, nesse período aí de célula e tudo mais. Ô, Vitor, em questão das crianças, como que... porque assim, toda ação gera uma reação. Uhum. Não sei se vocês vão existe uma avaliação mensal, bimestral, trimestral com elas. Vocês fazem um acompanhamento de o Joãozinho chegou X, está fechando o ano Y. Vocês estão acompanhamento, escola, essas coisas também, Então. junto com os pais? Então, esse é um modelo interessante de adotar, hein? Sim. A gente faz esse acompanhamento geralmente sábado a sábado. Uhum. E a gente faz esse feedback entre os professores. Mas é interessante esse modelo de chegar no final do período e falar... E fazer um feedback total. Isso, a criança evoluiu nisso, Uhum. naquilo. Só que a gente tem uma coisa que dificulta esse modelo, que é a constância. Por exemplo, esse ano foi um ano que teve inúmeros feriados. E a maioria deles foi de sábado. E a Nossa. maioria foi prolongado. Então, diversas vezes a gente suspendeu o projeto. Fora a agenda da igreja, isso já é previsível, né? Mas Que demanda, tem né? vezes que não dá para fazer. A gente tem outros serviços, outras atividades na igreja, e quando a gente tenta fazer, às vezes dá choque na agenda, e a gente tem que suspender o projeto. E a gente tem uma necessidade do espaço. Porque, Uhum, assim, são isso. crianças, então a gente precisa das salas, a gente precisa da parte de fora, Precisa da nave. a gente precisa da nave. Então, às vezes, não é viável A gente que o fazer projeto isso. aconteça. Porque, por exemplo, vai ter um ensaio de alguma coisa que precisa ser ensaiado aquele sábado. E a gente vai perder um espaço crucial pra gente da nave, por exemplo. Porque tem horas que a gente precisa usar. Não é viável colocar as crianças dentro de uma salinha ali, todo mundo junto, naquele sonho, Imagina esse né? espaço desse tamanho, já é difícil. Eles já saem conter as correndo que nem coisas. um... Não, e aí você acaba voltando no trivial da semana deles, né? Porque eles, durante a semana, acredito que... Isso. Acredito que é um pré-requisito, né? Tá participando do projeto, a criança tá na escola. Tem Né, isso. tal. Sim. Ele já tá a semana toda na escola. Na E sala aí ele de vai aula. vai pra uma sala, cara, a criança fica doida. Exatamente. Até por isso que a gente tinha pensado nas artes, né? Porque... Uma forma de extravasar, de gastar Exatamente. energia, de pôr energia pra E fora. também esse rolê de acessar emoções, que a gente não acessa com matemática, por exemplo. Uhum. Mas a gente acessa numa pintura, a gente acessa numa peça, a gente acessa num jogo teatral, a gente acessa um lugar de, por exemplo, essa criança a gente vê que ele é um pouco mais quieto. Como que eu vou fazer pra conversar com ele? Como que eu vou fazer pra me aproximar? Talvez uma pintura que eu faça junto com ele faça de uma forma que eu fale, entendi, olha só, ele gosta disso, e aí já é uma conversa que começa, já um papo assim. Mas é isso, tipo, o espaço em si, ele é muito importante. Sim. Então, por conta disso, nesse ano, a gente acabou perdendo vários dias de projeto. E aí tem essa constância que, tipo, a gente não consegue fazer um acompanhamento detalhado, sendo que, por exemplo, a gente não tem todo sábado certinho o projeto acontecendo, entendeu? E aí fica meio assim, mas pro ano que vem é uma ótima. Mas não é culpa de ninguém. Não. deixa no- Não, lógico. É uma não, a questão gente de entende, agendas. é agendas, né? Isso, é a circunstância, é o momento atual, mas a gente não está culpando ninguém, nem responsabilizando ninguém, até porque algumas vezes existe a possibilidade, mas a gente escolhe suspender Sim. pela questão da segurança das crianças. Que a questão do que a Gabi falou, se ficar ali é muito confinamento, é muito pequeno, e ali a criança pode cair, enfim. Pode Eles se são. machucar. Gente, é muita energia, cara. Muita É energia. Não, muita eu energia. sei. Nossa, eu Dia tenho desse um em menino- casa lá, cara. menino, Que... Ele quebrou os 2 dentes aqui, ó. Sem brincadeira. Meu Deus. Mas assim, foi um susto tão grande, porque ele tava correndo de meia dentro da salinha lá embaixo, e aí ele foi correr para pegar um brinquedo, na hora que ele fez a curva, ele escorregou nos próprios pés. É.
E aí ele acabou caindo, bateu a boca no chão. A mãe dele é uma pessoa muito gente boa, muito centrada. Eu falei, vixe, a mãe desse menino vai chegar aqui, ela vai acabar com a minha raça. Nossa. Porque, tipo assim, são filhos É o dos filho, outros. É. E aí é uma responsabilidade muito grande. Todas as vezes que eu venho pra cá, eu penso nisso. Eu tô lidando com vidas Filhos que dos não outros. pertencem a mim, são filhos dos outros. Sim. Então, foi um susto muito grande esse dia, mas tudo se resolveu. O menino já tá aí com as pérolas inteiras de novo. Pronto. Já tá com um sorrisão de Se novo. for de dente de leite, já ia cair de qualquer jeito, né? Mas e acontece tanta coisa, a gente se diverte demais. As crianças são muito divertidas. Ah, que legal. Tem uns que É muito legal. tem o dom pra te fazer rir, você racha o bico o dia inteiro. São muito inteligentes. A gente tem Exatamente. crianças aqui que uma vez, gente, meu pai veio aqui. Ah, eu lembro Vou dessa contar aí. essa história. Uma vez meu pai veio aqui e estava tendo um café do resgate e tudo. Não precisa nem citar o nome da criança. Não vou É, falar não, nada. preserva- É só uma preserva história a pra cria. vocês. Tem uma criança nossa aqui que ele é muito, muito inteligente. E aí, meu pai tava, tipo, sentado. Não tava sentado, tava conversando comigo. E aí ele veio e falou assim: tio, você sabia que isso? Meu pai ficou assim: quê? Quantos anos você tem, menino? Aí Mas ele pode falou falar o que ele falou. ele falou assim: tio, você sabe como que faz os bebês? Ele falou bem assim. Meu pai olhou pra ele e falou assim: menino, quantos anos você tem? Ele falou assim: eu tenho. É 11, né? É isso, é 11 anos. 11 anos. Eu tenho 11. E aí ele começou a explicar biologicamente, com termos de Nossa. biologia pro meu pai, exatamente como se faziam os bebês. E aí meu pai ficou assim, ó. Meu Deus. É seu pai, isso aí eu não sabia, não. Eu mesmo eu não. não sabia. E aí meu pai saiu daqui e ele falou: meu, essa criança é um gênio, que não sei o quê. Porque Ele é, de realmente fato. eles são, assim, eles são muito inteligentes. Você Meu conversa com eles, Deus. tem palavras que eles falam que eu fico assim, da onde você tirou De onde isso? tira isso, né? A gente Nossa, lida com demais. crianças de diversos perfis. Tem Uhum. crianças de 10 anos super maduras. A exemplo daquele lá que começa com M, você sabe Sim, quem é. sim. E extremamente maduro, a conversa da criança é muito madura, muito pra frente. A gente lida com crianças do espectro autista. Autista. Inclusive, eu conversei com poucas pessoas sobre isso, mas eu quero investir mais nessa área de como a gente se comunica com Aham. essas crianças nessas condições. Então, assim, são diversos perfis ali. A questão da estrutura familiar, social, onde vive, o ambiente que está Vulnerabilidade. inserido. Tudo isso. E a gente busca a direção do Senhor para fazer da melhor forma possível. O que a gente quer é que seja eficaz. A gente quer que Sim. o projeto seja eficaz. É por isso que a gente está lutando e batalhando. Tem sido um ano muito difícil. Esse foi um ano muito difícil para o Projeto Resgate. Algumas vezes passava pela minha cabeça: pai, será que era eu mesmo que pai, será que era eu mesmo? E aí eu falei: será que eu disse sim na hora do calor? Mas não foi não, que eu tava com a cabeça bem fria na época. Mas e algumas vezes você se questiona e você olha para o serviço e fala: meu, tem gente melhor para fazer isso, pai, tem gente que pode fazer melhor do que eu. Só que é o que eu falei, você tem que continuar andando, entregando nas mãos do Senhor e buscar conselho do Senhor. Eu aprendi Sim. isso também. Ao invés de sair expondo minha preocupação para todo mundo, chegar na Gabi: ô Gabi, eu tô assim, ô Paulo, eu tô assim, ô Giovana, eu tô assim, me ajuda, e o Projeto Resgate não vai para frente. Eu sento, oro e peço o conselho de Deus, igual os antigos faziam mesmo Sim. nas Escrituras. Sim. Eu busco o conselho do Senhor. E foi daí que surgiu essa direção para a gente moldar o projeto por essa área de artes. Isso. Legal. E aí, em questão da social das crianças, como que o resgate, o projeto em si, ele se coloca ali? Tem algum, por exemplo, uma criança, às vezes, ela consegue se abrir muito por desenho. Às vezes ela está quietinha no canto dela lá, uma folha, um desenho, alguém ou você, sei lá, pega esse desenho e vê: opa, por esse desenho tem alguma coisa errada. Vocês começam ali a cavucar e tal, falam: ó, essa criança apanha em casa, tal. Existe esse nível assim de situação que acaba chegando, porque, querendo ou não, são crianças ali que a gente acaba tratando de todas as esferas, né? E aí, tem algum outro acompanhamento depois disso? Então, a gente nunca pegou um caso tão específico assim, mas através da forma da criança falar, às vezes até a música que ela vem cantando pra cá, às vezes sim, através de algum desenho, desenhos. a gente percebe que tem alguma coisa ali que precisa ser tratado mais a fundo. Por exemplo, esse menino que a gente falou, que ele tinha a cabeça muito pra frente, às vezes ele chegava com umas conversas que ele falava que ele era sozinho, que ele se sentia só, que ele sentia que ninguém compreendia ele.
Mas justamente, assim, ele não gosta de conviver com pessoas da idade dele. Ele gosta de ficar com gente mais Pessoa velha. mais velha. Tanto que na hora do almoço ele tá lá, grudado na gente, sempre sentado com alguém muito mais velho do que ele. E troca um papo, hein? Mas é assim, a gente faz o que a gente pode aqui na medida do possível. E também a gente conversa com os pais. Tem algumas situações que a gente percebe que os pais ficam assim, meio com o pé atrás, sabe? Como se a gente estivesse levantando... São situações bem específicas, tá? E não são todos os pais que agem assim. Mas já aconteceu de parecer que a gente está tentando ensinar o pai como criar o filho. Então tem alguns limites que a gente não consegue ultrapassar e tudo o que a gente pode fazer é avisar. É avisar os pais, tá acontecendo isso, tem se comportado dessa maneira, senta para conversar, ver o que está acontecendo. E antes que chegue em algo mais trágico, levar para algo mais profundo, mais difícil de tratar. Mas a gente tem esse limite. Entendi. São os filhos dos outros, né, como eu falei. E é aquilo, né? Tipo, você tem que, de certa forma, respeitar também os pais daquela criança. Tipo, eu entendo muito o que a criança, ela fala. Então, tipo assim, de qualquer maneira, ela vai te expor exatamente o que está acontecendo na vida dela, sendo ou por palavras, ou por desenhos, ou por músicas. Se você observar a criança, ela fala. Por que eu falo isso? Porque eu era uma criança que eu tinha muita dificuldade de me expressar. E aí, um dia, uma psicóloga falou, não sei se era na escola que eu tava, sei lá. Eu lembro que tinha uma psicóloga lá, ela tava fazendo uma palestra. E ela falou assim, o seu corpo e as suas atitudes falam. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí, quando eu comecei a vir no Kids e, tipo, participar, né, cuidar de criança, eu ficava observando e falava, caramba, o jeito que a criança se comunica, fala. Então, você consegue enxergar ali um problema, uma dificuldade de conversa, um trauma, alguma coisa, tipo, puxa um assunto, aí a criança fala de um jeito, você fala, opa, alguma coisa aqui. Mas é o estar atento. Só que também existe a parceria com os pais, no sentido de, você chega pro pai e fala, eu percebi isso e tal, lógico, com todo o cuidado do mundo. Mas, às vezes, não é... Eles não querem falar sobre isso, eles não querem lidar com isso, eles não querem resolver a situação. Então, tipo, é o filho dos outros, é o que ele falou. Como é que você vai resolver a situação do filho dos outros? Inclusive, teve uma situação... Ela não faz mais parte do projeto, essa criança, mas era uma menina. Às vezes, ela parava, se escondia no canto e chorava. Só que, assim, 2 minutos atrás, ela estava pulando de alegria, provocando alguém, brincando de felicidade. E o que eu percebia? Que ela tinha uma necessidade exacerbada de chamar a atenção. E eu não sabia, mas era tipo muito exagerado mesmo. A criança já chama a atenção de maneira comum, né, dizendo, mas ela chamava muito de todas as formas possíveis que ela pudesse. E aí eu tava chegando ali, né, e eu falei com o Fernando e com a Carla, eles me contaram a história da mãe, dos pais. Ela cresceu aparentemente sem o pai, só com a mãe não dava muita atenção. E quando dava atenção era para bater e tudo mais, entendeu? E essas coisas a gente não consegue. Inclusive o Fernando presenciou ela apanhando no meio da rua uma vez. Sim. Então são algumas coisas que a gente não consegue ir muito a fundo. Tem um limite, não né? consegue fazer muito além de orar e quando ela tá aqui, tipo, fazer o possível. Às vezes a gente tava no meio da aula, ela parava, ela saía. Se levantava, saía e ia para algum canto chorar. E ela não saía de lá enquanto não fosse o professor atrás dela. Sim. E aí eu ficava observando, eu falei, ela não vai voltar enquanto eu não for lá atrás dela ver o que está acontecendo. Sim. E aí às vezes ela contava umas histórias, tipo assim, sem pé nem cabeça, umas coisas muito sem sentido. E aí eu falava, é por isso que ela tá chorando dentro de mim, né? Eu não expunha isso pra ela. Mas eu falava, é por isso que ela tá chorando, então tá chamando a atenção. E a raiz era justamente isso, o problema, a falta de atenção. Cresceu sem o pai, a falta de atenção da mãe. Quando tinha atenção da mãe era pra... Ela não era uma criança agressiva, mas ela tinha essa necessidade. Tinha essa necessidade constante de atenção. Entendi. Bom, tenho perguntas. Vamos lá. Falando sobre o relacionamento dos pais da criança, com os pais e as crianças ainda, eu queria entender se teve algum momento, em alguma experiência que você teve, aonde esse limite, tipo, você não conseguiu ultrapassar e aí, tipo, a criança foi embora ou aconteceu alguma coisa, alguma experiência, assim, que você falou, meu Deus. Tirando essa menina, né, que você acabou de falar, mas, assim, é uma coisa que te marcou, que você falou, caramba, eu poderia ter feito diferente.
Olha, graças a Deus, não. Não. Não que, pelo menos, não que o pai tenha vindo diretamente a Sim, mim, sim, né? sim. Mas é que muitas crianças, a rotatividade é grande, né? Saem umas crianças, entram outras, principalmente na mudança de oficina. Às vezes as crianças vinham para cá só pro balé, e aí deixou de ter o balé, porque não tinha pessoal para ensinar. Enfim, muitas crianças saíram, outras entraram, mas até hoje não. Um caso como esse eu nunca passei. Como eu te disse, só dessa menina mesmo, mas... não que um pai saiu daqui revoltado com a equipe do Projeto Resgate. Não, muito pelo contrário. A gente recebe muito elogio dos pais. Sim, total. E é isso, eu nunca tive uma experiência como essa, não. Eu espero não ter. Não, é que tomara que não tenha. Eu pensei nisso porque eu já tive algumas, de, tipo, tentar conversar sobre as coisas e, tipo, a família em si não estava disposta, entendeu? Você tem uma preocupação com a criança, aí você chega e fala, então, notei algo, queria conversar com você e tal. E aí, automaticamente, o culpado é você, que está trazendo à tona aquele assunto que não é para ser falado, que é meio velado, entendeu? Isso aconteceu comigo algumas vezes quando eu não estava aqui, mas era no... Eu fui líder de ministério infantil numa outra igreja, então, assim, isso acontecia muito. Porque, por mais que eu passasse 1h30 com a criança, era toda semana que eu estava ali. É toda semana, né? Então, tipo, você começar a perceber alguns parâmetros, você fala... E aí, eu tinha essa dificuldade. Muitas vezes eu chegava falando sobre algum assunto e o pai ficava tipo, por que você tá falando sobre isso? O que você tem a ver com a minha vida? O que você tem a ver com a minha casa? Por que você tá falando disso, entendeu? E aí eu tive esse dificuldade, assim. Lidar com criança é uma área muito específica. Eu acredito que as pessoas têm que ter o coração muito voltado para esse tipo de serviço. Para essa área do serviço. Então, não pode vir de qualquer jeito. A gente também não pode colocar no corpo do Projeto Resgate qualquer pessoa. Sim. De preferência, pessoas que a gente já conhece de perto, ou que estejam ali muito tempo no meio cristão já, né, na vida cristã. Mas é uma coisa muito específica, né? A gente está cuidando de uma nova geração, a gente está ajudando a formar uma nova geração. Sim. É o futuro do que nós somos hoje, né? Eles vão fazer o que nós fazemos hoje e até melhor. É isso. Então, o serviço com eles não é para brincadeira, não. Não é. Levado bem a sério. Legal. Vitinho, diga-me. E aí, dentro dessas questões de servir e tal, você está falando, qual que hoje, lógico que, quando a gente estava falando, né, que os campos estão brancos, os ceifeiros são poucos, mas qual que é a maior dificuldade, assim, pessoal, de estar engajado ou em ensinar ou participar mais periférico, por exemplo, vou ajudar na cozinha, vou ajudar, sei lá, a organizar os bancos, brincadeira, ou a galera mesmo sala de aula, que são as maiores dificuldades. Porque é até legal que a gente usa o podcast como uma ferramenta para poder estar até alertando. Às vezes tem aquele cara que está perdido, fala, o que eu vou fazer? Fala, sei lá, por exemplo, a Yolanda, sei lá, aulas de Libras. É um projeto. Mas tem uma outra pessoa que fala, eu não vou poder dar aula para os adultos, mas eu posso ajudar com as crianças. De repente tem essa pessoa que está meio, para onde eu vou, o que eu vou fazer? Então, eu já vou adiantando que não tem parte fácil do resgate. A parte mais fácil é fechar o portão e ir para casa. Porque a cozinha é muito difícil, é muito puxado. A transição é muito difícil. A sala de aula também. Não tem assim, um ambiente mais tranquilo por assim dizer. Mas assim, a nossa maior dificuldade que a gente enfrenta, como qualquer outro ministério, acredito eu, é a falta de pessoal. É que assim, a gente vive no mundo, principalmente nos dias atuais, a gente vive num mundo em que as pessoas são muito ocupadas, têm muito a fazer. Só que assim, isso não deveria ser um empecilho para o povo cristão, né? Porque não é para essa vida que a gente espera, né? Não é para essa vida que a gente tem esperança. Sim. Então, assim, às vezes você convida uma pessoa para participar, e aí a pessoa fala, eu tenho um sábado no mês, e às vezes olhe lá, porque talvez eu não consiga, eu tenho isso e aquilo para fazer. Já contei com pessoas, já aconteceu isso, de eu contar com pessoas e de a gente marcar de conversar para ter um papo inicial sobre o resgate e a pessoa nem aparecer. Então, é assim, a gente tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Não estou condenando ninguém, nem julgando ninguém. Gente, isso é o costume. Toda pessoa que está ali envolvida com o serviço, principalmente em posição de liderança e coordenação, tem que lidar com a frustração de ter que contar com pessoas que, às vezes, não estarão presentes. E a gente enfrenta isso direto, né, Gabi? Direto. Às vezes, por isso que eu venho todo sábado também, porque se eu percebo que tem algum imprevisto, ou simplesmente a pessoa
não pôde vir, eu assumo o que tem que fazer. Às vezes a gente não consegue, porque às vezes faltam 2 professores, mas aí os que a gente tem firmes são de fato compromissados. Eles não conseguem vir, às vezes, por questão de saúde, enfim. Questão de família. Mas, assim, falando de uma maneira geral, eu acho que as pessoas pensam demais nas outras coisas da vida, né? Nas outras coisas. Eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha faculdade, eu tenho isso e aquilo, tenho os meus momentos de lazer e eu não estou disposto a abrir mão dessas coisas. Beleza, é um direito seu. Só que, assim, lembra que Deus estabeleceu essa vida para você, então o seu trabalho tem que ser uma forma de consagração a Deus, adoração ao Senhor, a sua faculdade também, falando da gente, cristão, corpo de Cristo. E principalmente o serviço, principalmente aquilo que não beneficia diretamente você. A gente tem que... As pessoas falam, mas eu tenho muito problema, só que você tem que servir acima dos problemas, você tem que servir as pessoas acima dos problemas. Então, eu já queria até entrar num exemplo aqui, vamos supor. Vamos falar do exemplo de Davi. Davi, quando estava fugindo de Saul, com um grupo lá de mais ou menos 600 pessoas, ele recebeu uma notícia de que uma cidade ali perto, chamada Keila, estava sendo invadida pelos filisteus. Aí ele falou, Senhor, foi lá, consultou a Deus e falou, Pai, a gente tem que ir lá ajudar. Aí voltou para os homens dele, e aí eles falam, você está ficando, mais ou menos assim, na língua, ele está ficando doido? Tá pichuruco? Como que a gente vai... Se a gente já está com medo aqui, quem dirá ali na cara de Saul, mais perto ainda. E aí, ali na cara dos filisteus e sob o risco de Saul chegar ali e acabar com tudo. E aí ele, meio que na dúvida, assim, voltou para Deus, tipo, tem certeza que a gente vai Deus, lá? você tem certeza? Tem certeza? E aí a resposta foi positiva e eles foram. Só que assim que eles chegaram lá, eles acabaram com a raça dos filisteus, pegaram tudo que eles tinham. Só que assim que eles chegaram, a cidade dedurou que eles estavam lá. Então, o povo daquela cidade que Davi foi ajudar, dedurou ele e os homens dele que estavam ali para Saul. E aí eles ficaram sabendo, Saul estava vindo. E aí Davi foi, consultou Deus de novo e falou, Pai, ele está vindo agora. Esse povo dessa cidade vai entregar a gente nas mãos deles? E aí é como se Deus dissesse, pior que vai, viu? Vai dar ruim. Eles mesmo vão. Vai ficar chato. E o serviço é isso, a gente às vezes tem que lidar. Entra até num outro aspecto, que é a questão da gratidão e ingratidão, né? Porque às vezes a gente serve as pessoas e a gente espera muito das pessoas. Se tem uma base frágil, se existe uma base frágil para serviço, é essa, é o esperar algo em troca. Dos outros, né? Então, principalmente de pessoas falhas como você. Se você não tem a capacidade de cumprir com todas as suas promessas, de ajudar as pessoas sempre que você pode ter oportunidade, como você espera que outra pessoa, assim como você, nessa mesma essência, faça isso por você? Então, às vezes, a gente vai ter que lidar com essa frustração, vai ter que lidar com esse aspecto da ingratidão. Acontece muito. Jesus sofreu isso. E essa questão da invasão de Keila é uma espécie de prefiguração. Jesus veio, o cara veio para salvar a gente, e aqueles que ele veio salvar foram os que mataram ele. Sim. Então, a gente vai lidar com isso, a frustração é grande, só que a gente tem que ter em mente a quem a gente serve, a quem eu sirvo. A motivação também, Exatamente. A motivação do seu coração é o que vai fazer você continuar ali dando passos firmes. Então, assim, vai ser difícil, não é fácil. Quase todos os dias eu me questiono a respeito do ministério, assim. Questiono aquele lado carnal, né? Que sempre se levanta contra você e fala, será que você é mesmo capaz? Que eu acho que é uma coisa que rola com qualquer 99% dos cristãos. No Todo sentido mundo de, será que sou capaz de pergunta. fazer o que eu estou fazendo? Quem Se você não diz- teve esse questionamento... Eu sinto muito, é mentiroso. Tá fora Quem da fala rota. Isso tá mentindo. Só que assim, eu não me movo por isso. Não é sobre isso, né? Eu não me movo nessa voz, não significa que ela não exista. Uhum. Ela existe, ela é presente todos os dias e eu luto contra isso todos os dias. Só que eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o Deus que está comigo, eu sei onde Ele quer chegar, Ele quer que essas crianças conheçam a Ele, Ele quer que essas crianças cresçam e sejam homens e mulheres de Deus, que promovam a diferença na sociedade através do que eles vão aprender aqui, no decorrer da vida. E é nisso que eu tento olhar para o futuro, ver o que vai acontecer daqui para frente se a gente insistir nesse serviço, entendeu? Se a gente insistir toda semeia é pequena, todas as vezes que você vai semear, a semente é algo pequenininho ali. Só que quando cresce, aquilo floresce, aquilo dá fruto, é muito gratificante. Eu não sei dizer, é o que te impulsiona a fazer mais. Sim. Cada vez que você tem uma colheita, é como se você tivesse combustível para ir uma milha adiante, para ir mais, Exatamente. além.
Legal. Eu tenho uma história disso, que, como eu falei, eu era do Ministério Kids da outra igreja. E aí eu saí de lá e tudo. E eu cuidava, gente, era uma igreja pequena. Então era assim, 30 crianças e eu. E eu tinha o quê? 16 anos. 31 crianças. É, exatamente, 31 crianças. E aí eu lembro que eu me virava nos 30, porque a igreja tava começando, só tinha eu, os adultos queriam assistir o culto. E começou assim, ó. Ai, vai lá com a Gabi na salinha de cima, que fica lá enquanto eu assisto o culto. Só que eu comecei a perceber que eu poderia falar de Jesus para aquelas crianças que estavam ali. Então eu comecei a fazer isso. E aí eu fiquei nessa igreja durante 3 anos, o ministério se estruturou e tal, e aí beleza, deu tudo certo, eu saí. E aí isso passou. Eu não vi mais essas crianças, beleza, tudo bem, tranquilo. Aí nesse ano, acho, foi no meio do ano, teve um evento da Rocha com uma outra igreja. E eu não sabia que igreja era essa. Só que eu falei, bom, eu vou, que é a AMAP, né? Cheguei lá na AMAP, tipo, o pessoal dos adolescentes ia tocar, eu tava lá e não sei o que e tal. E aí, a hora que eu olho, a galera da minha igreja antiga tava lá. Que era todas as crianças. E a hora que eu vi o pessoal, tipo, o pessoal sentado, assim, o Ministério de Adolescentes daquela igreja sentado na primeira fileira, eram as crianças que eu cuidava. Olha só. E eu lembro que eu comecei a chorar muito, porque eu falei, eu achava que eu tava fazendo tudo errado. Todos os dias eu falava assim, mano, eu tô fazendo tudo errado, eu não sei fazer isso, não é pra mim. E hoje, vendo eles lá na igreja, tipo, cantando, e a menina ministrando, a menina deu a palavra, eu cuidei dela. Eu falei assim, meu, eu sentei assim, eu lembro que até uma amiga minha, a cadete, estava do meu lado, e eu falei assim, cara, eu peguei essa menina no colo. E ela tá falando da palavra, ela tá explanando a palavra pra mim. Tá vendo? Então, assim, foi um momento que eu falei, caramba, a sementinha que eu achei que era desse tamanho, naquela época, virou uma árvore frutífera e, tipo, não por causa de mim, mas por um coração disposto, naquele momento, de fazer algo pelas crianças. Que ninguém tava fazendo, porque ninguém tava orando para aquilo. Tava todo mundo muito preocupado com o louvor, com a palavra, e é importante, mas ninguém tava olhando para aquele lugar de, tipo, essas crianças precisam ser ministradas, elas precisam ouvir de Jesus também, elas vêm aqui na igreja para isso. Sim. E aí eu ver aquilo, eu falei, meu Deus, é muito, tipo... Não dá pra explicar, porque você fala, caramba, eu tinha um coração disposto e coragem. Era o que eu tinha, eu não tinha mais nada, eu não sabia falar, eu não sabia pregar, eu não sabia nada. E deu certo, sabe? E eu acho que isso é muito relação do resgate também, no sentido de, cara, você tem que saber o mínimo que você tá fazendo? Sim, sabe o mínimo que você tá fazendo. Mas assim, se você tem o coração disposto, cara, você tem 50%. Porque Deus te capacita. O resto Deus faz, né? É Exatamente. só ter o coração pronto. Exatamente. E assim, eu acredito que é isso que principalmente Cristo busca na gente, né? Essa disposição de servir. Então, é um serviço sem interesse, uma entrega sem interesse, sem esperar nada das Sem pessoas. querer aparecer, Mas né? como você deixa de se decepcionar quando você espera algo das pessoas? Não é Sim. que assim, você não liga pra ninguém. Não dói, né? Não, você sabe da essência daquela pessoa, sabe que a seu exemplo você também poderia falhar se estivesse no Você é lugar humano, dela. né? Mas não é dela que você espera as coisas. Então, a gente tem que ter coragem para continuar essa semeia, coragem para continuar plantando essas sementes. E Cristo procura isso, procura esses corações dispostos. Não basta estar disponível, porque disponível qualquer um está, qualquer um no mundo está disponível. É total. Mas é a disposição que vai te fazer colocar a mão nisso, é a disposição que vai te fazer ir além. E, gente, gera frutos, te faz amadurecer, te faz crescer, melhora, Preenche também sim, muita melhora coisa. o seu relacionamento com Cristo, tanto que você aprende a respeito das pessoas, de como lidar com as pessoas, com os Sim. diferentes tipos de coração que tem por aí. Então, a gente tem que estar com o foco nisso, entendeu? Foco nisso. É para Cristo que eu Não nas faço, pessoas, né? para a promoção do reino. Que acho que é a pelas motivação, pessoas, né? eles são o objeto desse serviço, as pessoas são, mas é porque eu amo meu Deus acima de todas as coisas, é por isso que eu amo essas pessoas como eu amo a mim mesmo. Não é eles que alteram nada pra mim. Tipo, Exatamente. eu amo essas pessoas, mas se eles falharem comigo, não tem problema. Porque não é sobre eles, é sobre Jesus. Não é para eles, né? É. E falando, voltando, né, um pouquinho pro resgate, acho que deve ter aquele sentimento de missão cumprida. Quando você pega aquela criancinha que é o Tasmania, vai passando o tempo, vai chegando, Tasmania. final do ano, virou o ano, volta,
de recesso e o pai e a mãe vêm falar com o Vitinho. Fala assim, olha, quero agradecer porque o meu filho, ele era assim, assim, assado e hoje ele tá mansinho. Qual que é a... Não falo a gratidão pessoal, mas a gratidão espiritual, assim, de... É a sensação realmente de trabalho cumprido. A sensação de... E aí tudo aquilo que a gente tem na cabeça de dúvida sobre capacidade, sobre se ser o lugar certo ou não, tudo isso desmorona, tudo isso vai abaixo. Você até respira fundo, aliviado, às vezes dá uma sensação de vergonha, de falar, ô pai, desculpa, porque esse sentimento é carnal e mostra como você se importa com a sua imagem, né? Você se importa consigo Sua mesmo. reputação. E aí, seguindo por esse caminho, às vezes você pode fazer justamente por isso. Você pode acabar servir por causa da sua reputação, por causa da construção da sua imagem frente às pessoas. Mas é extremamente gratificante pro coração mesmo, é uma alegria inexplicável. A gente sai daqui acabado de cansado. Não é fácil, sério. Eu acho que é pior do que bater 5 lajes, em termos de cansaço físico. Ficar aqui no sábado das 9 até as 15. É sério, gente. Não é... Tá assustando o pessoal que tá em casa, tá assistindo, mas não estão assustando eles. Gente, é maravilhoso demais. E aí, tanto que eu saio com os amigos, às vezes o pessoal fala, depois do resgate, o pessoal fala, Vitinho, como você tá? Eu falo, tô cansado. É porque criança tem muita energia, né, cara? Paulo, eles acabam de comer feijoada e vão correr lá dentro. Meu Deus do céu. Se eu comer feijoada e correr, eu ponho tudo pra fora. Eu não sei como eles têm essa capacidade. Não, eu falo, energia. meu Deus, será que não cansaram ainda? Eles dão, cara, 500 milhões de voltas na Dentro nave. dessa igreja. Nossa. Olha o tamanho tipo desse assim, salão. eu fico... no sábado passado que eu tava aqui, eu olhava assim e falava assim, deixa. Porque você fala assim, não corre. Tá bom, Aí que vai dá correr, 2 minutos eles estão correndo. Psicologia reversa. Deixa eles correrem, que aí pelo menos fica cansadinho e dá uma descansada. Dá Mas uma assim, segurada, muita né? energia. Então por isso que dá esse baque físico. Mas é muito bom, gente. É muito legal. Servir aqui é bom demais. Legal. Se você pudesse resumir o Projeto Resgate em... Eu ia falar 3, mas vou aumentar a opção. Vai. Em 4 pilares. 4 pilares. 4 pilares do Projeto Resgate. Para você. Eu não vou... Não os pilares de funcionamento que tem, né? Não, para você. Falou, o Projeto Resgate, o Ministério Projeto Resgate funciona nisso aqui, conservar valores cristãos, sabe? Sim, né? Vamos lá. Acho que o primeiro é justamente isso, os valores do céu, a cultura do reino. Esse é o pilar principal. Segundo é a amizade. A gente preza muito pela amizade aqui com os professores. A gente se dá muito bem. Equipe, sim. O grupo de professores se dá muito bem. A gente faz piada, a gente ri demais. Então, esse União. é um pilar muito importante, a união. Sim. E a gente também tenta promover isso com as crianças e com os adolescentes, Que o as clima crianças fica mais leve velhas também. ali. E acho que um terceiro seria justamente a consagração a Deus, a buscar essa direção do Senhor para como a gente Direcionamento. deve executar as coisas. E o último, um quarto pilar... cara, eu acho que é o que fecha tudo. Apesar da dificuldade, apesar das vezes do cansaço físico, não é como eu posso dizer... Não é degradante intimamente fazer parte do projeto. Assim, eu tô falando aqui, parece que é a pior coisa do mundo, Não, né? gente, é pra muito quem tá legal. lá de fora. Mas é assim, uma experiência tão enriquecedora. Eu acho que o que fecha esse combo é justamente a felicidade, a alegria que a gente tem de estar aqui. Porque assim, você tem que abrir mão de muita coisa para servir, não só no resgate, mas aqui, Em todos os lugares, como a né? gente fala de um nicho específico, crianças. Então você tem que abrir mão de algumas coisas, abrir mão de às vezes até uns costumes seus. Ali, por exemplo, uma criança fala alguma coisa atravessada para você, aí você tem vontade de descer o cascudo, não pode bater Tem em que criança. respirar, fazer calma. Às vezes você tem vontade de dar uma resposta à altura, mas você também não pode. Então, assim, apesar disso tudo, a gente sai daqui feliz. Todos os sábados a gente sai alegre. E quando acaba e fecha aquele portão, a carne grita porque vai descansar, mas o espírito se regozija ali porque foi um sábado incrível, deu certo, apesar dos pesares. Todo sábado que a gente consegue estar aqui, né, a gente faz com excelência. Tenta fazer Isso com é excelência. muito perceptível. Quando vocês vierem conhecer, venham conhecer o projeto. Por favor. Se vocês chegarem aqui 9 horas, que é a hora que as crianças começam a chegar, a equipe toda tá ali fora, comendo um pãozinho, conversando, dando risada, e eles chegam nesse ambiente, que é, tipo assim, um ambiente de acolhimento, de, cara,
vem aqui dar uma risada. E aí, como é que foi essa semana? Ah, não sei o que e tal. E dá uma risada, come um pão, come uma bolacha, toma um leite. Então, já é uma energia de, assim, de felicidade. Comunhão, de alegria De ali união. junto. Então, quando você sai daqui, você tá muito cansado, mas você passou um tempão. E mesmo que você tá muito cansado, você fala, caramba, foi legal. Teve uma hora que eu dei risada, teve uma hora que aconteceu isso. A criança fez isso e foi muito engraçado. E você sai aqui mal feliz, assim. Legal. É muito gostoso. Sabe, com aquela sensação de que o privilégio é servir. Servir é o privilégio. Servir um privilégio. Participar da mesa. É, que legal. Quer fazer uma última pergunta aí pra gente partindo pro final? Uma última, deixa eu ver. Ela tá cheia ali, eu tô Não, vendo ela ali, tem. tá lotada. Eu tenho uma pergunta. Vou fazer essa pergunta e depois você faz a última. Pensa aí Tá. que... Uma É que pergunta serviço é um importante. tema bem extenso, né? É. Dá pra gente passar a noite inteira aqui. Eu tenho essa dificuldade, essa pergunta também é pra mim. Uhum. Quando saber parar? Quando você vai parar? Quando saber que eu tô Interessante. fazendo muito? Falar assim, cara, tipo, tem aquela pessoa que não quer servir, Uhum. mas quem me conhece sabe, se puder, eu faço tudo. Eu me envolvo em todos os lugares possíveis, porque eu quero fazer. Uhum. E eu tenho a dificuldade de saber parar. Qual é o ponto principal? Você fala assim, caramba, talvez deixa eu dar um break aqui, respirar e... Ó, eu já vou começar falando de experiência também. Acho que torna até mais legítimo as Sim. coisas, né? Quando a gente Uhum. fala da gente. Mas, assim, eu comecei ali naquele fogo, né? Que eu contei pra vocês. E aí eu assumi muita responsabilidade ao mesmo tempo. Um ano dali pra frente. Depois que eu me batizei, eu assumi muita coisa. Uhum. E aí, no princípio, sim, era porque eu dava conta de tudo, eu conseguia fazer tudo e ainda assim manter uma vida devocional exemplar, todos os dias lendo, orando e periodicamente jejuando, né? Mas chega uma hora que você não consegue sustentar isso por muito tempo. E aí eu estava lá com 1001 atribuições, não foi a igreja, não foi culpa de ninguém, foi eu que escolhi fazer, foi eu que escolhi abraçar tudo isso. E aí eu tinha vários indícios, vários sinais, as pessoas falavam para mim, Vitinho, você faz coisa demais, tá fazendo coisa demais, tá fazendo coisa demais. Na minha casa eu passava muito tempo fora. Minha mãe e meu pai, eles achavam que eu era um boneco de porcelana, até eu fazer 18 anos, que eu ia cair no chão e quebrar, eu não podia sair de casa para nada. Tipo, eles me prendiam, me supervisionavam em tudo. E aí, Vai soltar. aí quando eu comecei a frequentar a igreja, a minha mãe até me dava umas respostas assim atravessadas. Agora não vai lembrar disso, né? Porque quem bate esquece. Quem bate Quem bate esquece, esquece, não né? esquece. Quem apanha não Eu mesmo não esquece de esqueci. jeito Eu mesmo não nenhum. esqueci, é. não. E aí, foi passando o tempo e eu fui perceber. Demorou muito tempo para eu ver os efeitos, os malefícios dessas inúmeras atribuições nas minhas costas. Porque por muito tempo foi um mar de rosas, dava tudo certo, eu servia, me sentia forte, invencível, podia fazer qualquer coisa. Aí chegou uma hora que eu fui perdendo o prazer em servir. Tipo assim... Tipo, se tornar um peso. Eu fui fazendo as coisas e aí eu falei... O primeiro que eu deixei de fazer foi a recepção, que eu deixei um pouco de lado. E aí, somado a isso, algumas coisas na minha vida não estavam dando muito certo na época. Tipo, trabalho, eu estava só estudando, mas eu já queria começar a trabalhar e não estava dando certo. E aí, deveria ser assim, eu deveria deixar algumas coisas de lado para eu conseguir parar, E fazer me outras. recompor. Mas o que eu fiz? Eu lotei mais coisas, eu me lotei de mais coisas ainda. Eu larguei a recepção e assumi outras coisas para eu ter a sensação de que algo está dando certo na minha vida. Então eu estava mentindo para mim mesmo. Bom, se o trabalho não está dando... Estudos, tá aí, todo mundo estuda. O trabalho não está dando certo. Pelo menos no ministério eu me garanto. Uhum. Mas eu estava mentindo para mim mesmo. Eu estava só usando aquilo como um alicerce. E aí eu percebi que eu fui ficando mais cansado. E aí eu comecei a trabalhar no hospital. E aí a minha rotina virou de ponta cabeça. Aí eu falei, vixe, agora não tem pra onde correr. Fico com Deus. Lascou-se, eu vou ter que deixar algumas Tem que abrir mão. atribuições de lado. E o que foi? O tempo que eu tinha para me recompor, me colocar de volta nos meus pés, eu perdi por burrice, por ignorância. E aí chegou o trabalho, aí que não deu mesmo. E aí que a coisa desandou mesmo. Minha vida devocional caiu, entendeu? Eu lia muito todos os dias, orava muito. E aí passou de leitura e oração para choração. Eu só chorava todo dia, chorava. E aí, mas é porque isso faz tanta diferença, cara. Cultivem vida de oração, cultivem vida devocional, vida com as escrituras, gente. Mesmo que você não sinta nada e ali na hora não perceba nada, mas é isso que te faz prosseguir. Foi isso que me fez permanecer.
E aí, a hora de parar é essa, quando o serviço, que era para ser algo de regozijo ali para você, de benefício para as pessoas, passa a ser um fardo e um peso maior do que você pode suportar ou carregar. E não era para isso que Jesus tinha me chamado, né? E aí eu estava tão ocupado, eu ouvia a minha voz, eu ouvia a voz dos outros, eu ouvia inúmeras vozes, mas eu não parava para ouvir a voz de Deus, eu não parava para ouvir a voz do Senhor, para buscar o conselho do Senhor. E aí, a Janaína, nossa querida amiga, um dia me parou assim e falou: Vitinho, eu acho que você está fazendo as coisas para Deus, mas não com Deus. E aí, Forte. ela não sabe disso, mas quando ela me falou isso, eu acho que inclusive ela nem vai se lembrar, foi um divisor para mim, porque eu me coloquei dentro de mim a pensar muito a partir daí. Continuei com esse costume feio por muito tempo ainda depois do que ela disse. Mas ainda pensando. Sim, pensando sempre sobre isso. Eu falei: pai, de verdade, eu estou fazendo esse tanto de coisa para você, mas Sem você. eu não percebi em que momento que eu deixei de perceber a sua presença, né? De notar a sua presença. Então, isso acaba até te levando para uma vida de pecado. Isso é pecado, isso é errado. Você fazer as coisas ali, à torto e à direito, e é como se você estivesse empurrando com a barriga, você não está parando para buscar o conselho do Senhor. Quem fez isso foi o cabeção do Sansão, né? Sansão fez isso. Sansão ali, para muitos, ele é tido como exemplo, né? Porque ele seguiu ali o voto nazireu, só que o tanto de besteira que ele fez. Nossa, fez muita bobagem, né? Não pode usar outro termo aqui, né? Porque tem um termo mais apropriado que ele fez, se é que você me entende. Mas Sansão não soube a hora de parar. Ainda em pecado, ainda na imoralidade, ele prosseguiu. Só que... E ele acabou como acabou. Eu acredito que ele poderia ter tido um fim diferente se ele tivesse ouvido Deus falar: ó, vou parar, me retirar. Porque esse tempo é necessário para que Deus te trate. Esse tempo de parar é necessário para que Deus te trate. Eu não estou dizendo que você tem que largar tudo de vez. Só que seja sincero consigo mesmo, seja sincero com o Senhor. Né? Não tente mentir para o Senhor. Então, uma coisa que eu aprendi inclusive é uma coisa das Escrituras que diz que a paz seja nos vossos corações um árbitro. Então, eu sempre vejo isso, eu sempre olho para isso. Quando eu vou consagrar algo ao Senhor e eu coloco aquilo em oração constantemente, o que faz você identificar é se está constantemente em oração. Aí você vai perceber. A paz vai ser um termômetro. Não adianta você orar na segunda, terça-feira que vem você se lembrar e falar: ó, pai, lembra daquilo? Não, porque você não vai mapear. Não vai ter o termômetro. Você não vai mapear a situação dia a dia. Então, essa também é uma forma de descanso para mim. Não é como... Antes eu tinha a sensação de que, tipo assim, eu apresentava uma coisa para Deus e é só aquela vez. Porque se eu fizer mais de uma, eu estava enchendo o saco de Deus. Mas não. Sim. Se você apresenta todos os dias, significa que você descansa. Sim. Enfim. E aí, eu apresento uma coisa para o Senhor e eu oro constantemente a respeito daquilo. Se o meu coração fica inquieto, eu já sei que aquilo não é para mim. Não é para você. Porque eu percebo que Deus coloca entre mim e aquilo que eu desejo, que não é da vontade dele às vezes, uma falta de paz absurda. E aí é que eu aprendi a ter a paz como um juiz dentro do meu coração. Sim. E agora, se eu oro, e aí eu falo: nossa, eu tomei essa decisão porque eu tive paz, porque eu fiquei em paz. E aí eu dou os passos que eu tenho que dar. Mas é isso, saber a hora de parar, porque você precisa... É quando você fica doente, quando o serviço tá meia boca. E, gente, ou quando o Senhor manda você parar também, né? Pare. Os sinais são claros, então, tipo assim, também não adianta ir sair perguntando para as pessoas: o que você acha do que eu estou fazendo? Você acha que está ficando bom? Isso aí já é um indício de que você está vendo que a coisa não está boa e está tentando ali achar um afim que você não quer admitir que as coisas estão erradas. Então, saiba a hora de parar, porque senão você vai adoecer. Exemplo, aqui, ó, experiência própria e experiência própria dos outros, porque eu já vi muito acontecer isso com as pessoas. Sim. Mas você fica doente, você perde a sua conexão com Deus, perde a capacidade de ouvir, de receber direção, de compreender. E ainda você fere muitas pessoas no processo, né? Você fere muitas pessoas no caminho. Total. Então você tem que tomar cuidado, muito cuidado. Saber a hora de parar é importante. Respire e peça direção. Respire, não pire. Eu penso muito dessa maneira, sabe? Porque assim, até humanamente falando, né? A gente vive em esferas espirituais. Mas quando começa a ficar pesado, quando começa a ficar chato, sabe? Porque você tem uma alegria em servir, você tem aquela disposição, né? Humanamente falando, os sinais são, né, claros, o termo que você usou, são evidentes. Então, quando você começa já, escala de novo, tem que levar equipamento, não, tem que acordar cedo, você começa a ficar pesado,
realmente, Paulo, eu vejo isso. Tá na hora de parar. Tá na hora de rever e falar, Deus, e aí? Pergunte ao Senhor. Exatamente. E aí, o que eu faço? O que eu vou fazer? Vem, me renova ou realmente é o ciclo e entender também quando encerra o ciclo, né? Porque às vezes pode estar encerrando o ciclo ali, independente de onde você esteja, para Deus te colocar ou num lugar maior, ou para você dar 1 ou 2 passos para trás, para retomar e recomeçar aquilo de uma maneira completamente diferente. Sim. Né? Mas é isso. Tem mais alguma coisa para você colocar? Um cara que me ajudou demais nessa época, que foi o nosso querido pastor Jefferson, que eu chamo ele de pai. Ele é um pai para mim, de fato, de verdade. Eu sinto ele como um pai no coração. E durante muito tempo ele bateu comigo nessa tecla para eu parar, para eu me aquietar. E, gente, isso que eu tô falando é recente, tá? Eu me aquietei esse ano. Ontem. Eu me aquietei esse ano, mas eu sofri demais. Eu tive inúmeras perdas no sentido do meu relacionamento com o Senhor. E está sendo difícil reconstruir tudo até agora de novo. Estou conseguindo, foi o Senhor que me... Eu cheguei numa fase e que eu não me restou nada, eu não sentia mais alegria nem tristeza, só uma frustração tremenda, uma frustração muito grande. Mas ainda assim eu me mantive lendo, orando, jejuando. Permaneceu, né? Eu permaneci. E assim, às vezes, eu sentia até repulsa de fazer essas coisas. Mas fazia. Eu não tinha vontade de ler, eu não tinha vontade de orar, não tinha vontade de jejuar, mas eu me sentia impelido a fazer. Então é como se eu fizesse contra a minha vontade mesmo. Mas hoje eu percebo que foi isso que me sustentou. Deus está abrindo uma porta para mim agora, uma nova fase da minha vida incrível. E assim, fora as outras conquistas do que tem acontecido na área dos estudos e trabalho, mas a minha fé, é edificada. Eu falei isso para muitos amigos. Eu estou vivendo a parábola do grão de mostarda. Tudo que eu tinha era uma semente. E não é tamanho, é a capacidade de multiplicação. Sim. Eu vi a capacidade de multiplicação dessa semente que eu tinha medo de semear. Eu tinha medo de semear, que para mim parecia um desperdício, né? Colocar aquilo ali. Mas aí eu semeei essa pequena semente e agora eu estou vendo esse pé de mostarda gigantesco, cobrindo a minha vida. Uau. E eu louvo ao Senhor por causa disso, louvo ao Senhor por essa nova fase, por essa nova etapa. Também pelas pessoas que estiveram comigo, meus amigos, cara. Sério, sem eles, me ajudaram muito de todas as maneiras nesses últimos meses. Até financeiramente eu dependi dos meus amigos. Então eu louvo muito a Deus pelas pessoas certas, nos momentos certos. Um tempo atrás eu recebi uma palavra de uma pessoa que eu viveria coisas novas com pessoas novas, e era isso que eu estava querendo, e agora eu estou vendo o que eu estou vivendo. Isso é o que eu vivo hoje. Então, assim, a vida com o Senhor é tudo incrível que a gente tem. Quando a gente vive uns pelos outros, quando a gente tem por quem viver, é aí que a vida vale a pena, é aí que a vida tem sentido. A palavra diz: amai o seu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua força, com todo o teu entendimento. E diz um outro mandamento também, que sem esse segundo mandamento não dá para cumprir o primeiro. Eu não consigo amar a Deus sobre todas as coisas se eu não amo aquilo que Ele mais ama. Então eu tenho que me dedicar pelas pessoas. E a gente vive numa geração também assim, que as pessoas esperam muito umas das outras, e para ele faz tudo e ninguém faz nada por ele. E as pessoas cobram muito amor hoje em dia. Mas assim, gente, o maior privilégio é amar. Tudo nos foi dado. Então, hoje, tudo a gente pode entregar. Graças a Deus. Verdade. Uau, muito legal. Vitinho, cara, obrigado. Eu ainda tenho uma pergunta. Não vou falar de apelidos, tá? Vou ficar quieto. Por favor. Não vou falar. Isso aí fica aqui só entre a gente. Fica só por aqui. Assim, eu vou abrir mão dessa pergunta que eu tenho para fazer. Talvez numa parte 2 eu faça. Mas que você falasse para o pessoal que está assistindo. Mostrar o que realmente é o Projeto Resgate e fazer um convite para esse pessoal, a galera que se interessar, te procurar, tá vindo, fazer uma visita, enfim, né? Mostrar para eles, né? Fazer um convite, né? Acho que um convite. Jabá. Faz um jabá. Faça um jabá do seu ministério. Então vamos lá, gente. A gente tem as dificuldades de corpo, que a gente precisa de pessoas, né, para estruturar. A gente tem essa visão para o próximo ano, só que a gente precisa de mão de obra qualificada para isso. Então eu faço esse convite para você. Eu vou já deixar aqui umas coisinhas que eu estou pretendendo para o próximo ano. Se você manja de bateria, ou manja de violão, manja de teatro,
cola aí com a gente, por favor, me procure a Gabi. Vai ser uma honra receber você com a gente. E, assim, a gente quer fazer um trabalho eficaz, a gente quer mudar a vida dessas crianças de alguma maneira, marcar, para que quando elas cheguem lá na frente, elas falem, olha, eu passei pelo resgate. E mais, a gente quer dar um peso maior na sociedade para o Projeto Resgate. Então, oferecer certificação, as crianças saírem daqui com certificados mesmo, para apresentar lá fora. E, assim, o Projeto Resgate também é um benefício para quem está começando na vida profissional agora. Total. Porque muitas empresas procuram, né? Trabalho voluntário. Trabalho voluntário é uma coisa que tem estado em alta, tem sido crescente ultimamente aí. Até para quem está começando o primeiro emprego. Exatamente, é muito importante, é muito bom. E aqui, gente, você aprende tanta coisa. É um trabalho. Você só não é remunerado financeiramente, mas é um trabalho. Você trabalha literalmente aqui. Sim. Então eu faço esse convite para você. Se você quer conhecer mais a respeito do resgate, pode me procurar. Procura a Gabi também. Vai ser uma honra aí esclarecer qualquer coisa. Se você quiser visitar aqui, a gente passar aqui para almoçar com a gente. Ali, o almoço acontece ao meio-dia. É muito bom. O Projeto Resgate acontece das 9 às 15 todos os sábados. Então, entre em contato com a gente um pouquinho antes aí e a gente marca esse encontro com vocês, explica como funciona e vai ser uma honra receber vocês aí. Legal, é isso aí. Vitinho, então, mais uma vez, obrigado. Gabi, obrigado pela condução do papo aí hoje. E é isso, minha gente. Chegamos ao final de mais um episódio. E não se esqueça de curtir, comentar, manda pra tia do Zap, engajar, vai lá no Instagram, se você não segue, segue lá. Por favor. Ativa as notificações. Exato, notificação. Cara, a gente tem muita visualização e pouca inscrição. Se inscreve, você que não é inscrito, se inscreve. Um botãozinho, um cliquezinho. Meu. E outra coisa, acabou de me ocorrer uma ideia agora. Ele sempre faz isso. Agora, eu sempre faz isso. Eu falo, eu sou muito espontâneo. Eu sou espontâneo. Nossa. Vai lá no... Como é que eu sou antigo? Eu ia falar inbox. Como é que é o nome? Direct. Vai lá no direct. Cara, são, sei lá, 13, 14, 15 episódios. Escreve lá se você teve uma dúvida, se você quer conversar com alguém sobre isso. Sei lá, de finanças, o Antônio, o Átila, qualquer um, missões, qualquer coisa de episódios passados. Cara, manda um direct lá, a gente vai entrar em contato. Deixa o teu número de WhatsApp, qualquer coisa. A gente vai entrar em contato com o convidado e o convidado vai te responder. Exatamente. Beleza? Então, é isso. Não, e lembrando também. Quer ver? Lembrei o que também que a gente tem um desafio aí rolando, eu quero a ajuda de vocês. Que o Paulo falou que se a gente chegar a quanto? 1.000 inscritos. 1.000 inscritos até o final do ano. Até dezembro. Até dezembro. Ele vai abrir uma live e vai raspar o cabelo. Aonde? Raspar não. Você já colocou palavras na minha boca. Cortar o cabelo. Eu abro uma live aonde eu tiver, no barbeiro que eu tiver, eu abro uma live cortando o cabelo. Gente, por favor, manda pra todo mundo, engaja aqui, se inscreve. Que vai ser épico isso aí. Tá chegando. Cria os e-mails fantasma Pelo lá. Pelo amor de Deus, gente, me ajuda aí. Já tenho 5 contas já engajadas aqui. Vai lá, minha gente. Vai lá, é isso aí. Então é isso, minha gente. Deus abençoe vocês. Até o próximo episódio, se Deus quiser. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Gente.